Existe uma ideia silenciosa, mas muito presente, de que a sexualidade tem prazo de validade. Que ela pertence à juventude, aos corpos considerados desejáveis, às narrativas que vemos o tempo todo na mídia. Mas e se isso não for verdade? Hoje, gente, a gente vai ter um episódio incrível. Quente. Proibido para menores de 18. Proibido, mas que esses menores de 18, que se tudo der certo, vão chegar aos 60 a mais. E a gente vai falar de um tema que atravessa o nascer ao morrer, que é a sexualidade. E aqui um ponto importante. Sexualidade não é sobre sexo. Exato. Sexualidade é sobre afeto, desejo, identidade, conexão, intimidade, autoestima, pertencimento. E a pergunta que vai guiar nosso episódio é: por que ainda a gente tem tanta dificuldade de enxergar a sexualidade na velhice? E quais são os impactos disso na vida das pessoas e na sociedade como um todo? E aí, por que sim? Porque sexualidade combina com idade, não existe prazo de validade para sentir, desejar, se relacionar. Ignorar isso vai ter consequências. E para essa conversa, eu estou com minhas amigas vida largas de infância, Deia Tenuta. Eba, oiê, que delícia! Nath Dornelas. Oiê! Gente, esse tema é um tema quente, que muitas vezes... Falar muitas vezes de envelhecimento, a gente sabe do grande tabu, que, né, a gente acabou de sair do episódio passado falando sobre representatividade, como que a representatividade está ligada, e a falta de representatividade ligada com o idadismo, e aqui um tema que não quer calar, que é a sexualidade. Uou, né? E muitas vezes, quando a gente fala de sexualidade, parece que a gente está pisando em ovos, parece que a gente Dois tabus, Miltinho. Dois tabus. Porque envelhecimento tabu, e sexualidade. Independentemente da idade, quando ele cruza com a velhice, vira um tabuzão, né? Exato. E, Nath, começar com você. Como que você acha que isso na mídia, seja na representatividade, como que isso contribui para essa questão da sexualidade de algo proibido? Como que você tem visto isso? Então, sem querer puxar o episódio anterior, eu não sei que ordem que eles vão, né? Mas, assim, eu cito no episódio que a gente conversou sobre representatividade, uma campanha publicitária de Dia dos Namorados, da Reserva, que traz um casal da vida real, 60 mais, né? E as fotos, ele de underwear, né? Então, assim... Ela nem é tão sexy, mas ela é mais verdadeira, assim. E eu lembro que na época os comentários eram bem negativos, né? Porque as pessoas estão patrulhando o envelhecimento do outro. Preparadas, né? Então, eu acho que se a representatividade de qualquer outra coisa já é difícil, falar, as pessoas imaginarem sexo no envelhecimento, amigo... É assim, né? Ontem eu tenho uma vizinha que eu adoro, ela tem 78 anos e ela falou pra mim assim ontem, tem 30 anos que eu não vejo um Bilal. E ela é divertida e cheia de vida, muita vida, mais vida que ela eu. Ela é vida larga. Completamente. Aí eu falei, mas e o vibrador? Ela... E aí o filho chegou na sala, atrapalhou nossa conversa, né? Mas assim, você imagina, uma mulher cheia de vida. Eu não sei como é que estarão as amigas conservadoras dela, entendeu? Sim. Então, eu acho que é um tema, assim, muito urgente e muito complexo. E você, Deia, o que você tem visto? E acho que essa importância da gente falar, claro, há 20, 30 anos atrás, talvez a gente nem estaria tendo esse papo, que de tão proibido nem... Nossa, não seria... Nem era uma questão, né? Nem era algo para ser falado. Eu queria puxar uma frase não, um texto, da Karen, que a gente estudou juntas, Nath, lá do Portal do Envelhecimento, que se conecta até com o começo aqui da tua fala, Milton, eu procurando minha cola aqui. Amo. Que ela diz, como você disse, sexo só faz quem quer, independente da idade, do gênero, da situação. Ninguém é obrigado a querer, gostar e fazer. Já a sexualidade faz parte da própria vida. Essa nos acompanhará por toda a vida. Sexualidade não tem necessariamente a ver com o outro, tem a ver com o outro, mas não precisa estar com o outro. É a sensação de estar consigo mesmo. Olha que potente. É muito Ser potente. uma pessoa transante. É isso. Né? Então a sexualidade é algo que está
inerte, inerente a você. E eu lembro que quando a gente discutiu isso, não sei se você estava nessa aula ou se você cabulou. Eu não cabulei aulas, menina. Eu era super legal. brincando, Só ficava tô calada, brincando. mas eu não cabulava aulas, não. Ela colocou uma imagem de uma mulher velha, sentada, maravilhosa, no banco, e dava pra ver que claramente ela estava muito bem consigo mesma. Plena. E a mensagem, ela começou a aula falando disso. O que que essa imagem tem a ver com sexualidade? Sim. Olha que poderoso. Eu acho que essa imagem que é bacana a gente trazer essa discussão. Então, quando você pergunta como você vê, eu acho que a gente está numa sociedade onde a gente está começando a quebrar vários tabus. Sim. E que é uma jornada que não é do dia para noite. Então, assim, Não mesmo. as pessoas têm dificuldade em falar sobre isso, de Total. verbalizar, de falar o nome. Mas isso talvez até diferente homens e mulheres, né? Sim, sim. E nós, frequentando às vezes espaços que falam de menopausa, da mulher mais velha, a gente e o machismo impactando tudo isso, a mulher sofrendo muito mais sobre isso. Muito mais. Agora a gente já está numa sociedade que se fala de menopausa, É. mas há muito pouco tempo atrás nem se falava. Mas hoje se fala, mas e no ambiente corporativo, por exemplo, pouco se faz de forma efetiva para... Então, assim, falar de sexualidade, falar de sexo, falar de... Nossa, sou uma pessoa transante, que horror, né? Ou associar a velhice de falar, poxa, essa velha tarada. Exato. Uai. É que é um estereótipo super super perigoso, né? De estereótipo. velho, o velho, pro homem, então, né? Eu acho que cola mais no homem, né? Porque a mulher sempre foi mais recatada. Esse homem, né? Esse velho tarado que tá me olhando, que tá... Mas somos É seres complexo. desejantes, né? Eu Sim. costumo falar que sim, o corpo envelhece, as alterações, tanto da pele, tanto dos hormônios, cirurgia pode acontecer, mas o principal problema, a principal dificuldade que vai impedir uma pessoa idosa de expressar a sexualidade não é o hormônio, não é a pele, não é a alteração do envelhecimento, é o preconceito. É isso. É o medo de ser taxado de velha tarada ou velho assanhado que vai fazer com que essa pessoa sofra calado ou não se descubra, ou tenha medo de falar, até medo de falar com as amigas, né? Sobre a sua vida. É. Sim, E sobre sim. isso, menopausa no mundo corporativo, Deia, tem se falado mais sobre isso? Ou falta coisa? Que enfoque talvez Eu acho seja que a legal? menopausa é o assunto da temporada, né? É. Não sei se tá refletindo de alguma forma aí É no o seu... assunto da temporada. Não é? Ponto. Ponto. Ah. Tá. Se fala. Tem se falado mais na mídia, nas matérias, tem estudos sendo discutidos. Na prática. Mas na prática estamos... Tem uma fase anterior à embrionária? É o contemplativo. Tô pensando em engravidar, né? Gente, são pouquíssimos. Dá pra nem contar nos dedos quantas são as empresas que possuem Alguma- práticas efetivas e estruturantes sobre a menopausa. Quando tem, é para uma roda de conversa para falar da menopausa no mês da mulher. Tá. E não Aí é isso- acontece ali, Isso pontual. Isso não vai virar o ponteiro, Não. isso não vai tornar o ambiente inclusivo para a mulher, isso não vai sensibilizar o homem de que isso é um momento super desafiador para a mulher. Enfim, então, como eu sou uma pessoa otimista, e vocês sabem disso, eu sempre falo isso, eu vejo um movimento sim, porque antes nem se falava, agora já se fala. Mas, Sim, fala-se muito, aliás. né? mas a verdade é que estamos envelhecendo e agora a faixa de mulheres nessa fase da menopausa, no climatério, enfim, vem aumentando cada vez mais nas empresas. Então, eu costumo dizer, se não vai pelo amor, vai pela dor. Exato. Vai É. começar a perceber que tem... Tá, Às vezes a pessoa não Números. vai conseguir trabalhar, Números. vai impactar ali no É. setor então de... vai ter que olhar nos números, Sim. né? Até na qualidade do time, né? Como que Exato. tá, se a pessoa tá sofrendo, burnout, tanta coisa. E pensando nisso, Nath, então a gente tá falando, né? E fico feliz que você falou que a sua visão sobre sexualidade tem mudado também, né? Da gente entender que afeto, carinho... Eu pensava que era só, né, fazer sexo. Só o sexo em si, né? O ato. É verdade. tem alguma história que para você marcou essa mudança aí da chave de entender que sexualidade é o afeto, é o toque, é o carinho, é a intimidade? Tem alguma coisa que você acha que é legal a gente até compartilhar com o pessoal que está ouvindo a gente? Na verdade, a gente falando de menopausa aqui, me veio uma outra coisa. Vou dar uma bagunçada, mas ela é boa.
a gente falando tanto de menopausa, quem que vai falar de andropausa? Eles sentem o quê? O que que acontece com esse homem? Eu costumo dizer que os homens sempre foram prioridade em tudo. O que se dane andropausa? Brincadeira. Não é, assim, Não, porque... andropausa é um tema que também precisa ser falado. Não é, Sim. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Porque assim, fica parecendo que só nós é que temos muitos problemas, mas, né, o homem também tem. O homem tem, mas é que daí eu olhando sob a ótica de mercado de É que trabalho... é menos hard, né? É bem menos. Sim. É. É porque, assim, quando a gente faz 40 anos, estou falando no lugar de um homem, a gente tem o pico da testosterona. É nos 40? Nos 40. E a partir dos 40, a queda da produção do corpo, da testosterona, ela é bem gradual. Diferente da mulher na menopausa, que tem uma queda bem abrupta. Brusca. Então não tem Tá. um marcador assim na mulher. Então às vezes nessa faixa aí que a gente vai falar do climatério, às vezes dos 48, por volta dos 50, para de menstruar e sente a falta desse hormônio. No homem, não é todo mundo que vai sentir a falta da testosterona, porque às vezes vai diminuindo tão pouquinho em pouquinho que o corpo vai se adaptando. Então Entendi. tem essa mudança dos sexos. Tá, e isso não necessariamente vai impactar em Não necessariamente. libido. Não impacta necessariamente em libido, e a nossa libido pode estar relacionada a tantas coisas, o emocional, a atividade física, as doenças, então diabetes, pressão alta, colesterol, tudo isso que pode impactar na nossa libido, ou na ereção, ou na lubrificação. Então, hábitos saudáveis são iguais a uma sexualidade saudável. Entendi. Depois a gente fala então dos meninos, né? Vamos ali. Então vamos falar disso. Vamos botar bagunça. Vamos voltar e pensar em talvez uma história, mas se quiser vai pensando. Eu vou então passar a bola para a Déia, até pensar nessa importância dessa diversidade geracional e como que isso pode aparecer, falar de sexualidade dentro de um time intergeracional. Pois é, esse é outro tema que é pouco explorado, né? Justamente por ser extremamente tabu. Então, essa conversa intergeracional poderia puxar mais uma... não só conversa, porque eu gosto de sair da conversa e ir para ações práticas, né? Que propiciam um espaço de escutativa, de entendimentos, de necessidades. E mostrar que independente da idade, independente da geração, independente de qualquer coisa, somos seres humanos, seres desejantes e tá tudo bem. Então, assim... Ambientes mais intergeracionais, eu acho que são extremamente potentes para todas as vertentes. Sim. E principalmente quando a gente fala de sexualidade. Mas eu sinto que as diferentes gerações nem conseguem se comunicar, quiçá falar de sexualidade, quiçá aprofundar essa conversa, vai ficar no raso. Sim. É complexo. Até né, porque gente? Existe uma construção social de que as pessoas pensam, meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai não faz transam. sexo. Exato. Né? Ou que já parte do princípio que não é nem desejante, né? Exato. Teve até um tempo atrás, não sei se vocês viram, uma youtuber que fez uma entrevista com algumas avós, perguntando como tinha sido a primeira vez delas. Sim. E teve uma reação na internet de, ai, que estranho, ai, que é isso? Ai, não, comigo não. E que é isso? Tipo, a minha avó transa, né? Se você não veio da cegonha, né? Então essa conversa intergeracional entra num lugar de mais tabu ainda. Porque você vê uma geração chegando, parece até meio recatada demais, sabe? Sim. Essa galerinha tá bem, né? Bem mais... Careta. Tô achando. Eu tô achando. Eu não gosto de estereotipar, né? Mas e como isso é importante a gente falar, e talvez eu penso num lado, e como a gente pode aprender com os mais velhos, de entender esses exemplos, conversa com a representatividade, de falar sobre educação sexual, Exato. Que é algo fundamental. E a gente fala sobre conhecer o próprio corpo, então pode ser que uma mulher 60 a mais nunca descobriu o próprio corpo, possa descobrir o corpo e falar para uma menina de 20 anos, minha filha, não perde tempo não se descobrindo, não se tocando, não sentindo onde você gosta de dar e receber prazer. Então, talvez essa... Mas isso não é ensinado na nossa sociedade. Não. Né? Quando a gente fala de educação sexual, e eu tô fazendo assim, porque é aquela coisa, muito básica. Exato. Muito básica. Pensa na educação infantil, sei lá em que ano que se começa a falar disso, acho que por volta dos 10 anos, quando aprende o sistema reprodutor. Então, é muito além disso. Então, ter conversas francas e transparentes é muito poderoso. Mas a gente não aprende isso, né? A gente não aprende.
A minha mãe, ela me deu noções básicas, me deu 2 livrinhos, me levou numa ginecologista, mas ela não... Por exemplo, a gente estava lá no evento da menopausa e a Maria Cândida, né? Levou para o palco, não sei se você viu isso, achei bacana. Levou a filha dela Eu tava lá. e a mãe. Maravilhosa. E ela, foi Maria que deu para... Ai, gente, esqueço o nome da menina que eu adoro. Que hoje tem, sei lá, 19 anos, eu acho. Ela que deu vibrador para a filha, né? E a filha, quando fez sexo pela primeira vez, contou para ela em detalhes. Eu não tive isso com a minha mãe, eu não sei, Odeia, agora a tarefa é sua, eu não sei o que eu faria com uma filha. Talvez eu tentasse fazer diferente, porque a gente sempre quer estar mais próximo dos filhos, né? A gente tem Mas é muito tabu. Eu não tenho coragem de perguntar para o meu sobrinho, que ficou um menino, que era um menino muito aberto e muito próximo, e ficou um menino muito sério, com 20 anos, se ele está namorando. E por que você não se sente confortável? Porque Ele não dá abertura ou seu? Nem os pais dele perguntam, sabe? Mas eu às não vezes sei você se é provocar esse geracional ou lugar. se eu estou fazendo uma amostragem de um exemplar. Sim. Mas parece que é um pouco geracional, sabe? Pode ser. Bom, eu tenho 2 filhas, uma que acabou de ficar menstruada e que eu estou exercitando este lugar de conhecimento. de né? conhecimento, de saber falar sobre dentro do limite Do papel da mãe, né? no papel da mãe e também numa linguagem que acesse, né? Que Sim. consiga... Sim. Mas é um processo, porque ela fica, né, se sentindo... Às vezes envergonhada que a mãe tá falando, né? Mas a gente tem um papo reto, super aberto e transparente para estimular isso. Então é um aprendizado, né? E eu acho que as gerações anteriores não tinham esse olhar, não se era falado e pronto. E como isso conversa com, de novo, o nosso papo de representatividade, com afeto, com solidão, com depressão, com pertencimento, cuidadismo, né? Então todos os temas eles meio que se conectam, né? Sim, e daí é interessante porque, trazendo isso que você falou, quantas pessoas, principalmente mulheres, isso acontece mais com mulheres, eu tenho a percepção, e pelo que eu ouço, de não ter a liberdade, a coragem de falar onde tem mais prazer ou menos com seu parceiro ou parceira. Sim. Isso, Ou né? muitas Nossa que nunca Senhora, tiveram um gente. orgasmo também. Mulher Exato. que assim, gente, quantas vezes eu fingi, né, que tinha chegado ao orgasmo, e quantas mulheres seguem fingindo, porque às vezes, ai, que saco ter que, né? Acaba logo Vamos isso. lá pra acabar, né? Gente, E isso falar é de muito... sexualidade é isso, né? Não é o sexo em É si. muito difícil trazer esse tema dependendo do relacionamento que tá ali posto, né? Enfim. Mas é tão potente mudar esse lugar? Não, eu imagino, mas assim, né? Eu tô falando por todo mundo. Quantas mulheres seguem fingindo? Quem nunca? E por isso, eu vou ter mais uma dica cultural. Então, eu tenho vocês já sabem, né? Eu já dei essa dica que é o Boa Sorte, Léo Grande. Não, todo mundo tem que assistir esse filme. Porque assim, tem um spoiler, que é a cena final, que Emma Thompson, uma mulher de 65 anos, um corpo real Linda, de uma mulher né? de 65 anos, mulher linda, bonita. maravilhosa, tá se olhando pela dona no espelho e tá se amando. Tá gostando Tá daquela gostando imagem. do que Isso vê. é a sexualidade. Isso é sexualidade. Desculpa, vai lá, continua. Mas é isso, essa Ai, cena, pra mim, é uma das cenas mais lindas que tem no cinema, que representa a sexualidade, representa as pazes com o espelho, representa a representatividade. Então tem tantos diálogos que só essa cena dela pelada, se admirando no espelho, pra mim, é o melhor final que poderia ter. E eu acho Sim. a potência dela ir buscar o que ela não teve coragem de buscar anteriormente. E toda a dificuldade nessa trajetória, né? Nessa jornada para descobrir o próprio corpo. É muito Nossa poderoso. Senhora. Não, eu não consigo, quando você me pede histórias, né, o que eu vi que mudou e tal, da vida real é difícil, porque como a Deia falou, nós falamos aqui, é difícil você trazer esse assunto com um amigo, por mais amigo que seja, né, eu tenho amigas casadas há muitos anos que elas não abrem a vida sexual delas assim. porque é tabu. Exatamente. Mas eu tenho a minha leitura filmográfica, né? E eu tô resenhando um filme. Pode adiantar a dica? Pode Aqui ser. não tem regra. Tá tudo Porque bem. eu acho que ele traz muito essa questão da sexualidade para além do sexo, né? Não sei se já assistiram, vale muito, muito, muito. É daqueles que eu compro também no Google Play lá por, sei lá, R$ 9,90.
Chama-se Meu Bolo Favorito. Maravilhoso. Iraniano. Né? Iraniano. Sim. Muito bom. E a nossa personagem principal, 70 anos, viúva, mora só. Um dia ela toma um café com as amigas começam a falar de flerte, as amigas todas idosas como ela, a maioria delas é viúva também. E uma conta que um cara ofereceu uma carona e tal, que você tem que levantar, olhar, parar de andar igual idoso olhando para baixo. Elas brincam com os tabus da velhice no Irã, né? Imagina, e cresceram num país muito mais libertário, né? mas cresceram num país muito mais libertário e estão envelhecendo num país radical, né? Sim. Então, assim, elas não usavam na juventude os riabs e tal, e de repente agora vivem naquele massacre. Mas elas têm boas memórias do que viveram. E aí, a nossa personagem maravilhosa resolve, então, que ela vai achar um boy pra ela, né? Tô usando aqui uma linguagem bem contemporânea. Conversar com a nova geração. É. E ela, na noite anterior, que ela decide ir lá para um restaurante onde só vão aposentados, porque aí ela já vai no target certo, ela quer alguém mais ou menos da idade dela, porque ela quer um pouco de romance. Eu acho que ela quer um sexo, mas ela tá querendo ali todo o ritual. Ela quer um cara para passar a noite com ela de tempos em tempos, né? E aí, na noite anterior, ela passa esmalte. Eu achei tão bonito, assim. Ela passa um esmalte vermelho. E eu fiquei lembrando de mim, que faço unha muito raramente. Aí ela passa o esmalte vermelho. Aí ela passa uma sombra verde, que ela jamais poderia usar morando no Irã, morando em Teherã, em 2000 e qualquer coisa. O filme é de 2 anos atrás. Mas ela jamais poderia usar isso. Ela seria presa pela polícia moral, né? Sim. Na primeira esquina, porque ela tem que estar ali com lenço e tal, mas ela passa aquilo e ela olha pro espelho, ela lembra que existe ali uma mulher e ela tá sem ter relacionamentos desde que o viúvo se foi. Enfim, e aí ela vai no dia seguinte, muito objetivo, eu acho maravilhosa, porque ali mostra assim, quando uma mulher que sabe o que quer e tem a gana, ela vai e resolve. E ela faz literalmente isso nesse filme. Então, assim, você vai ver as análises de Meu Bolo Favorito, a maioria das pessoas falando da tristeza, da velhice, da solidão. Você eu viu já potência. vejo outra coisa. Eu já vejo uma mulher que pensa assim, gente, tô afim de transar, tô afim de beijar na boca, tô afim de romance. Como que eu vou fazer isso? Vou lá no restaurante onde tem um tanto de velho da minha idade e vou me jogar. E ela faz isso. E o bolo favorito é por quê? Ou tem que assistir o filme pra... Não, você vai... Não, eu não vi esse filme ainda, eu quero ver. Ai, Milton, assista já. Você vai amar, você vai comprar ele também por R$9,90. Você vai comprar? Vou comprar, não, eu quero ver. Gente, é porque eu sou da época do DVD, eu tinha todos os Jane Austen, tinha todos os DVDs. Então, hoje eu fico querendo ter. Como não é possível fisicamente, fica pelo aí menos... na nuvem. Eu compro e tá lá na minha nuvem pra eu ver quando eu quiser. É maravilhoso, ele tá... no Prime, mas através do Filmelier, eu acho. Tá. Você vai chegar nele, Vou entrar no assistir. Prime Video. Tem muito que assistir, até porque, assim, tá falando de Irã, um país que tá sendo destruído, né? As tradições, um país antiquíssimo. Culturais, uma super cultura forte. maravilhosa, País riquíssimo, né? riquíssimo. Né? Essas mulheres incríveis que saem, eventualmente, vão para a universidade e tal. E os diretores, na época, ficaram presos porque estavam estimulando a devassidão, né? Você imagina falar de sexo na velhice no Irã? Imagina. Tabu do tabu do tabu, né? Tabu do tabu. Enfim, então... Fica aí a dica Vida Larga da Nath. Nossa Senhora, 2 horas pra falar, mas é porque esse filme vale muito. Muito bem. Ideia, no episódio que a gente falou de representatividade, uma das suas falas que foi incrível foi falar que tem se não é pelo amor, tem que ser pela dor, porque tem um bolo de dinheiro que está sendo negligenciado. Que oportunidades você vê que talvez a gente está negligenciando, que a gente poderia pensar nessa potência, seja do mercado prateado ou de outras questões que a gente pode pensar junto? Todas. Todas. Quando eu falo todas, é tudo, toda a cadeia produtiva que está por trás. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando o quê? De um mercado cinematográfico para explorar esse assunto. A gente está falando de produtos e serviços para atender as diferentes idades. Então, quando a gente fala de vibrador, as pessoas pensam na doença, não pensam na saúde. Sim, né? No prazer, né? Exato. Então, pensar em todas as formas, né? Produtos e serviços. Então, quando eu falo de dinheiro para a mesa, é produto e serviço para se falar sobre
incentivar a se falar mais e a se fazer mais. Então, serviços, produtos, coisas que nem existem e que Exato. podem ser criadas para atender esse público, já que o tema aqui é sexualidade. E como a gente disse que sexualidade não é exatamente só sobre sexo, tudo que está por trás. Então, a Sim. gente tem uma indústria gigante de experiências, de viagens, de roupas, vestuário, que a pessoa está plena, na sua melhor potência, é falar de sexualidade. Isso é. Então, assim, o que se pode, eu falo que tem toda oportunidade, porque não é trabalhado dessa forma hoje o mercado. Eu desconheço qualquer estratégia, qualquer criação de produto ou serviço com esse olhar e com essa ótica. Então, Talvez na menopausa tenha surgido um pouquinho, mas A menopausa ainda pouco, agora, né? o Mas- hit são os produtos para o banho, que são lubrificantes e tal, para essa secura vaginal, e os vibradores que, né, é o que eu tenho visto, por exemplo, nos eventos e tal. Mas eu acho que até, e tem um pouco também de suplemento, né? Suplemento. Mas eu acho que para aí nos 50 e até... E depois 60 Sabe? tá invisibilizado. aí né? já volta Exato. pro limbo de até novo. porque É. cai em alguma questão que a gente discutiu em alguns dos episódios, que é tratar o envelhecimento como uma caixa só. Exato. Né? E as discussões são muitas. entre 50 e 60, entre 60 e 70, enfim, são muitas camadas para se discutir, por exemplo, produtos e São serviços para muitas sexualidade. mulheres, né? São muitos homens nessa... É muita Exato. coisa diferente. Então, quando eu falo tudo assim, tem muita oportunidade. Então, de novo, vamos contratar pessoas 60 a mais, colocar no nosso time para pensar nessas soluções que às vezes nem existem agora, nem pensaram nessa pergunta. É isso. Tem uma coisa interessante, lá até naquele evento da menopausa que a gente teve, tava eu e uma sexóloga incrível, Luciane Ângelo, e ela dá uma dica, porque muitas vezes a gente vai falando isso, como que a gente pode começar a sair dessa questão só da penetração, só do sexo? E ela sugere um primeiro momento, então, espelho, de o você se espelho. ver, e o toque do banho. Porque, às vezes, a gente é acostumado nesse dia a dia de ser tão no piloto automático que a gente nem para se tocar e nem sentir a eletricidade da nossa pele, os locais que a gente... Então, ela fala... E o se tocar não necessariamente é masturbação. Exato. Acho que é importante deixar claro isso, Sim. né? Se tocar é sentir isso. Nossa, isso. ali nessa região talvez eu goste, então depois possa estimular se eu quiser. É isso. Mas um começo de sexualidade plena e de vida larga é a gente pensar em se descobrir. Eu propus uma vez, na época que eu tinha Perennials, gente, Perennials, o podcast, a gente fez uma temporada sobre sexo. E na época eu brinquei com a minha tia, tinha uma funcionária, Joelma, das pessoas que eu mais amei nessa vida. Joelma partiu. E ela devia ter uns 50 anos na época, e eu contando pra ela sobre o espelho. Ela falou, pelo amor de Deus, essa coisa horrorosa. Tem muita gente que não dá conta, muita gente. Então, assim, eu acho que o espelho já é uma tarefa, assim, de muita intimidade, de muita... Quantas pessoas não se olham? Nossa, não Não vai se olhar olha. mesmo, Não se até olham- porque é dito que não é bonito, né? Você vai reprimir sua filha para ela não ficar pondo a mãozinha, você fala, não pode, quer dizer, aquilo ali é tão proibido uma vida inteira, aí você vai pôr um espelho e vai olhar... Exato. Né? Então, assim, eu lembro que quando eu falei pro Joel, uma reação dela, e ela era muito transparente, espontânea, eu lembro da reação dela, ela ficou absolutamente Natália louca mesmo, entendeu? Mas você falou isso, eu lembrei de duas coisas. A primeira vez que eu coloquei minha filha na escola, a minha mais velha, que hoje tem 11, vai fazer 12 anos, tem uma pergunta, como se fosse anamnese, né? Assim, que pergunta tudo sobre a criança. E uma das perguntas, minha filha tinha 1 ano e meio. A sua filha se masturba? Hã? Aham. Eu fiquei tão O chocada. bebê se masturba? Fiquei tão chocada com essa pergunta na época. Era uma escola infantil entre 1 e 5 anos, né? Não era nenhum, meses, berçário, até 5 anos. Na época me chocou a pergunta. Eu falei, gente, mas como uma criança Já, de né? 1 ano já... Enfim, eu entendi que estava falando aqui de crianças até 5 anos, mas na minha inocência, eu falava, não é muito cedo para falar sobre isso. E que, não. Parece que não, né? Tem, Falar de sexualidade e de todas as nuances é para todas as idades.
É que pra mãe isso parece uma coisa, né? Não, e ali pode ser... Existem crianças que estão curiosas, que vai Sim, e eu brinca. acho que tem esse momento, né? As meninas têm, os meninos têm, Que às vezes né? nem seria uma masturbação, mas seria um se tocar ali, né? Uma criança Tem que uma tá... coceguinha interessante. Um negócio engraçado, Exato. né? E outra coisa que não tem a ver, mas que eu lembrei enquanto você falava, eu fiz uma viagem de navio há um tempo atrás, um navio que vem pouco para o Brasil e que só tinha gringo aqui no Brasil. Só tinha eu, da minha idade e brasileira. E a faixa de idade era 60 a mais. Porque eram muitas pessoas que viajavam o mundo, que se aposentaram, enfim. E daí foi muito interessante que lá eles estimulavam uma sexualidade Ó, sutil. no navio? Muito sutil. Olha o navio, olha esse navio, hein? Mas assim, não tô falando de algo grosseiro. Vulgar. Nem um pouco, porque era um lugar extremamente Chique. chique. Mas estimulava isso em diferentes nuances. Então eles tinham encontros LGBT de pessoas. Tinham muitos casais homoafetivos que viajavam legal. e faziam encontros direcionados para essa comunidade. Eles iam se estimulando encontros entre as velhices plurais e que eu achei aquilo tão demais. E que era um navio, agora não lembro a nacionalidade, mas europeu. Onde, né, são coisas que não são óbvias. Sim. Que são tão importantes de ter essa intencionalidade, né? Como falta isso, né? Esses Nossa. locais. E de novo, e daí entra um pouco nessa questão que eu até ia perguntar para você, Ideia, de conversar com as gerações. E, de novo, como que isso, esse tema da sexualidade, poderia até aproximar as gerações? Muito. Porque, às vezes, uma dor que uma mulher hoje de 60 anos pode ser uma dor que ela teve quando ela era mais jovem, né? Então, talvez isso poderia aproximar também as gerações. Eu acho que é uma super oportunidade de aproximação. Super. Mas que ainda a gente não está preparado para isso enquanto sociedade. Exato. Tá Mas difícil. eu acho que a gente pode ser agente de transformação disso. Eu tô querendo comprar um vibrador pra minha vizinha. Sério, gente, é porque ela é muito legal, sabe? E aí, quando eu falei isso, ela olhou pra mim, assim, os olhos dela falam muito, assim, ela tem um olho muito vivo. Eu falei, gente, ela vai ficar muito feliz com o Satisfyer. Pronto. Tem uns batonzinhos Tem. que... Uma São coisa mais- são mais discretinha. mais discreta, uma coisa para começar, para ela Pra conhecer. ela colocar na bolsa e Se o filho olhar, vai ser só um Não, batom. o filho não mora com ela, ele só tá. chegou lá. Então, assim, facilita também. E eu acho que são algumas provocações, né, que a gente poderia pensar, né? Em que narrativa, então, talvez falar sobre sexo, como que a gente pode falar mais sobre sexo para a sociedade, né? A gente está nesse ativismo de ser antidadista, de representatividade. falar a palavra velho e velha. Falar a palavra Velho, velho. Talvez no campo da sexualidade, o que falta para a gente pensar para os próximos anos? Falar. Nossa. Pra mim é falar. Acho que é o primeiro passo. É nomear. Nomear. Então, é falar de sexo e não necessariamente... Né? Tudo que a gente discute, a questão da palavra velho e velho, é trazer para a realidade da sexualidade, ao meu ver. Porque a gente tem dificuldade, né? Não tem os órgãos genitais, não tem... Ué, não é o Bilal? Minha amiga Exato. falou há tempos que eu não vejo um Bilal. Exato. Na hora que ela falou Bilal, me deu vontade de rir. Muito. Não que Qual eu é a esperasse, né, que ela necessidade falasse pênis, mas Bilal é uma coisa engraçada, não é? o Nomear, Bilal? então. Nomear é uma coisa importante. Porque eu acho. no fim do dia, a questão Bilal. a comunicação é viva, a palavra é viva e é a base de tudo. Sim. Para ter uma mudança de mentalidade. Então, para mim, seria a comunicação, é a gente falar, por mais difícil que seja, e exercitar esse lugar, que não é óbvio, a gente não aprendeu desse jeito. Vocês não acham? É, com certeza. Porque eu acho que quando a gente coloca embaixo do tapete, ainda fica um assunto proibido, né? Fica uma coisa, tô pisando em ovos, é uma coisa Muito tudo proibidaço. obscura. Então, acho que vamos botar na mesa e falar um E pouquinho é super mais. natural, a gente tá falando de algo muito natural. Né? Foi interessante que... E que faz bem, né? Quando você tá fazendo. É isso. Né? Te faz bem. Sim. É importante. Dá Mas olha só que interessante. Dá até uma desestressada. Ó, o cachorrinho de uma prima minha tem 6 meses. Cachorrinhos adoram fazer, né? Diferentes exercícios em diferentes situações. E ela tava me contando que o cachorro começou a brincar com o brinquedinho, o cachorrinho, sei lá, o macaquinho. de pelúcia. ursinho de pelúcia, isso. E tava a avó da namorada dela junto. E ela se constrangeu por causa da avó.
Olha só que interessante. Eu falei assim, mas por que você se constrangeu? Qualquer pessoa, se tivesse outra idade, você não ia se constranger? Só pelo fato da avó ter visto o cachorro exercitando isso? Olha essa cena A que vergonha, interessante. né? de- Gente, meu pai, já no fim da vida, assistia Netflix comigo do meu lado. Quando tinha cena de sexo, eu queria enfiar debaixo do sofá. Ah, eu tenho memória disso, eu estando com meu pai. Não é? Eu tenho a memória. E assim, não era eu que estava fazendo, era o personagem do filme. Mas daí tem uma questão de imaturidade nossa, né? Gente, eu ficava assim, ai meu Deus, Mas meu então, pai, mas se eu... fosse um ambiente que se falasse, conversasse, talvez isso fosse natural seu, da idade, da imaturidade, sentir, mas o teu pai proporcionasse um ambiente de acolhimento. complexo, né? Por isso Num que país falar sobre, católico, né? Por Num isso que país falar cheio de- cada vez mais sobre isso, trazer imagens, trazer né, essa autoaceitação do próprio corpo, a descoberta do próprio corpo, isso é fundamental. Com certeza. E daí, eu não paro de... Vocês estão falando, eu tô ouvindo várias cenas, né? Quando a gente fala de carnaval. Carnaval está Sim. muito ligado à questão da sexualidade, Sim. né? E onde ainda existe... tem muitas nuances, não é só isso o carnaval, né? Eu adoro carnaval, inclusive. Né? Vocês sabem que eu adoro. Né? Nós Olhou adoramos. pra mim assim, né? Mas como ainda se tem a questão do carnaval, sexualidade, então as coisas de jovem. Sim, Dessa associação de que não é para todas Todas as idades. O que é um erro. E isso vem mudando, mas essa construção, por isso é importante falar, ver e fazer o teste do pescoço. Tem bloquinho para todas as idades. É o teste do pescoço. Tem o sexo para todas as idades. e que isso que a gente falou do carnaval eu trouxe no episódio passado, que foi a questão do HIV também. Porque se a gente não fala, a gente não traz educação e a gente não pensa em prevenção também. É isso. Porque E tem fala... uma questão, né, das mulheres casadas, não tem, Milton? Um número super complexo das mulheres que pegam do marido que tem aventuras. Exato. Eu acho isso muito chocante. O maior número, Como é que as é? pessoas geralmente associam HIV só a homens gays. Mas, pelo contrário, gente, hoje a questão do HIV, ele é mais heterossexual e o maior aumento exponencial de novos casos, inclusive de AIDS, que é diferente do HIV, é quando já é a doença mesmo, Manifestando. são mulheres idosas heterossexuais. Que não tem a menor noção de que, né? Que nunca nem algum médico pediu um HIV para ela, que ninguém nunca imaginou que não ela seja era transante. paciente. Não era paciente, geralmente ela contrai a infecção de outra pessoa. Imagina que situação. Esse dado é Esse dado é surpreendente. muito. É. Quando eu fiquei sabendo dele, na época, eu falei, meu Deus, não é possível. Tá lá uma senhora que às vezes nem gosta de transar, mas que recebe o marido de tempos em tempos, finge que tá bom. E aí ele vem e contamina essa mulher. E daí, às vezes, são vários lutos. E é um luto dela, luto da Isso é relação. muito. Tem muita coisa envolvida que... E por isso, a gente precisa falar. Precisa falar. E trazer educação sexual. E a questão do HIV é muito associada ao jovem, né? É, A própria camisinha, né? Que a gente pensa assim, só os meninos jovens e tal. E aí a gente tá vendo que... e só mais um dado interessante, que por isso que a gente precisa falar, porque a educação é revolucionária, hoje, o Brasil em breve vai ser isso, mas nos Estados Unidos, mais da metade das pessoas que vivem com HIV são 50 a mais. Então, o número de... Hoje, quando a gente fala de HIV, a temática é pessoas com HIV que estão envelhecendo. Então, assim, nos Estados Unidos, mais de 50% já tem 50 a mais. No Brasil, No Brasil, já. que número que é? Você sabe? Depois eu fala. pego, mas é um número próximo. Talvez em 2030 a gente chegue em 50% dos casos de HIV que vivem no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas. Então, estamos falando aí de mais ou menos 500 mil pessoas, 50 a mais que vivem com HIV no Brasil. Eu não sei se você tem esse dado, mas isso são pessoas que já contraíram a doença há mais tempo? Ou Os dois. Tem os dois casos? Tem os dois. Então, tanto pessoas que lá da Vivem década de com 90 HIV. e envelheceram, estão Envelheceram. 30 anos vivendo com HIV, tanto pessoas que estão se infectando Adquirindo. atualmente.
Entendi. Nossa. Então, de novo, precisamos falar sobre isso, mas o tempo urge. E Né? fica um convite, né, para quem estiver ouvindo a gente, para mandar dúvida, Pegar o dicas, espelhinho. pegar o espelhinho. Dialogar com a gente, já que falamos tanto que é preciso É. falar e nomear, né? Exato. E a gente tá chegando num dos momentos mais esperados aí do episódio, que é o momento personalidade vida larga. E aí, Larga. e aí? Quem E que aí? é? Quem que é? Isabel Dias? Isabel Dias. Maravilhosa. Nos ouça, Isabel! Vocês conhecem Isabel Dias? Quem estiver ouvindo a gente, Isabel é uma mulher incrível. Tem um documentário, um filme, um curta com ela, que chama Acende a Luz. Que eu acho que o título já é muito É expressivo. super sugestivo, né? E Isabel é uma mulher maravilhosa, tem podcasts com ela, tem o livro dela, tem esse filme, e ela fala abertamente sobre a redescoberta da sexualidade. Isabel, sou super fã. Isabel representa tudo e um pouquinho mais do que a gente está falando aqui nesse episódio, né? Isabel arrasa. E ela tá Exato. muito presente também no Instagram, e de tempos em tempos ela faz umas fotos assim de gata grisalha, ela tá super grisalha, né? Exato, tem Bem cenas interessante. picantes nesse curta. Muito bom. Então, quem não assistiu, procure. Acende a Luz, né? Se eu não me engano, tá disponível, não sei, Possivelmente deve estar no YouTube. ou na Vimeo. Globoplay, não, eu não acho sei. que tá no YouTube. Vou olhar É. aqui, tá? E já, né, falando do filme da Isabel, chegamos no momento dica cultural. Dica cultural vida larga. E aí? Posso começar? Pode. A minha dica aqui é um livro, Sexualidade e Longevidade, a essência da maturidade, do Fabrício Oliveira. Que legal. Então é legal que fala bastante sobre o que discutimos aqui, trazendo relatos terapêuticos, passando por um caminho bem interessante. Essa é a dica. A Nath trouxe a dica dela. Quer só relembrar um pouco a sua gente, dica cultural vida larga? Meu bolo favorito, gente. Meu bolo favorito. Que delícia de filme. Temos Se que não assistir. assistiu, eu vou fazer essa lição de casa e vou ver esse final de semana. Você vai Boa, amar. boa. Prime Video, gente. Gente, eu tenho várias dicas, mas fica com... eu vou deixar duas. Uma é o Boa Sorte Léo Grande. De novo, quem não assistiu, vai assistir. Essa dica foi do episódio 1, Vida É Larga. porque Milton sempre vai recomendar esse filme. É que esse é o clássico. E eu vou fazer um jabá aí pro meu lado, que quem tiver interesse também dessa questão das narrativas, eu e mais 3 colegas geriatras, a gente publicou um livro chamado Velhice Como Ela É. São narrativas sobre a sexualidade no envelhecimento. E eu tô devendo esse livro para vocês. Eu tenho que pedir pra editora me mandar mais exemplares, que são histórias incríveis. Minha avó Denise fez a capa. Então, que legal. é um livro... Denise Pinta. Denise Pinta. Então, quem quiser, A Velhice Como Ela É. São histórias e narrativas sobre a sexualidade no Vamos publicar envelhecimento. No Instagram, Muito sobre Eu bom, vou mandar. muito bom. E, gente, é isso. Acho que se tem alguma coisa que essa conversa mostrou é que envelhecer não é deixar de ser. É continuar sendo, de outras formas, com outras camadas e com outras possibilidades. Falar de sexualidade é falar de vida. E talvez o problema não é a idade. Envelhecer não é o problema. O problema é o preconceito. E que a gente continue cada vez Volta mais lá aqui. pro etarismo, né, gente? Volta pro etarismo, para Tudo se representatividade. conecta. Vamos ouvir os nossos outros episódios, mas que a gente continue contando histórias verdadeiras, plurais e humanas. E é por isso que você tem que compartilhar, assistir, marcar quem você acha que faça sentido, porque a gente precisa espalhar essa mensagem. Seguir a gente no Instagram. Exato. Né? Assistir no YouTube ou... Em deve todos já os estar vendo em canais. algum deles, mas É. enfim. Compartilha aí com os amigos, né? E vamos furar a bolha, né? E manda feedback, manda sugestões, Manda. comentários. Elogios, Críticas, críticas. elogios. A gente Sugestões. gosta mais de elogio, mas aceita E crítica. críticas a gente- construtivas, não venham com ódio, que a gente, na verdade, vai A se gente é defender. muito amoroso. É. A gente é vida larga. Bom. Gente, beijão. Tchau. Tchau.